Oi, Karina, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à live. Hoje a gente vai falar sobre transtorno compulsivo, porque é tão importante a gente entrar com medicação para a gente ter sucesso terapêutico. Quem me segue aqui e viu os stories da segunda-feira, vocês viram, porque eu sempre coloco um tema, né, pra gente discutir, e o tema dessa segunda-feira foi compulsão. E eu tinha até pedi até pro pessoal dar uma printada num ciclo que eu deixei lá pra vocês, que é bem legal. E, enfim, a gente vai conversar aqui sobre quão importante a gente entrar com medicação. Claro que a medicação por si só, ela também não vai fazer todo efeito, né? A gente tem que entrar sempre com mudança de manejo, mas mudança de manejo por si só também não vai funcionar. Então a gente precisa aliar tanto o manejo quanto a medicação aí no caso, tá? Antes de mais nada, né? Vamos falar o que é transtorno compulsivo, né? Muitas vezes a gente não sabe. Eu falei de um transtorno compulsivo muito comum, que é a síndrome de caça-moscas, né? Que é o fly catching. São cachorros que veem moscas aleatórias aí, eles imaginam que tem moscas perto da cabeça e começam a morder, né? E a gente, assim, não necessariamente só essa, tem vários tipos de transtorno compulsivo. E a compulsão, ela se dá sempre, ela começa um pouco aí com uma curiosidade, uma estereotipia. E qual que é a diferença da estereotipia e da compulsão? A estereotipia, ela é um movimento, né, sem propósito nenhum daquele cachorro, repetitivo, involuntário, no qual interfere frequentemente de um comportamento de padrão atípico, né? Muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui do lado de casa tem duas Yorkshires que eu sempre passeio com as minhas cachorras na rua, e tem duas Yorkshires com um moço. E toda vez que as Yorkshires encontram a gente, uma delas, ela fica ansiosa, né? Gera um gatilho de ansiedade e ela começa a ela começa a correr em círculos entre a coleira. Isso é um problema de estereotipia, tá? É um movimento involuntário sem propósito algum. Muitas vezes também eu já tinha mandado, já até coloquei aqui no Reels para vocês, em algum momento, no meu feed, de um cachorro que ele vê o pote de comida e ele começa a rodar também por ver o pote de comida. O pote de comida gerou um gatilho de ansiedade e ele faz esse comportamento completamente sem propósito algum, tá? Se a gente vai reforçando isso ao longo do tempo, e a gente, sem querer, reforça esse comportamento, seja dando bronca, seja falando, né, pro cachorro parar, ou às vezes a gente faz com que ele chame a atenção dele de uma outra forma, todas essas coisas, a gente, sem querer, reforça esse tipo de comportamento. E, aos poucos, isso pode virar um transtorno compulsivo. Tá? Eu vou passar aqui um caso que eu atendi de uma cachorra. Ela tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, onde a tutora, ela me procurou porque a cachorra, ela comeu a cauda, praticamente a cauda toda. Tava na vértebra, tá? E ela ia pra veterinária, e a veterinária só fazia um curativo, ficava com o colar elisabetano, e quando ela tirava o colar, na hora que estava cicatrizado, a cachorra voltava a comer o rabo. Então, o tratamento era, como eu sempre digo aqui, né, quem me segue aqui vai saber muito bem o que eu tô falando, era só a ponta do iceberg. Então, vamos tratar a ferida da cauda, vamos colocar o colar Vamos colocar o colar elisabetano aqui para ela evitar
Mas quando tirava o colar, ela voltava a comer, a ponto dela realmente ela comeu praticamente 1/3 da cauda, tá? E a gente fala assim, gente, como que aquela cachorra não sente dor comendo a cauda, né? Como que ela não percebe? Ela percebe, e por ela perceber, pelo fato de ter dor, ela faz isso para aliviar a dor, tá? E a gente vai falar um pouquinho do ciclo aqui. E aí, nesse caso, sim, eu tive que entrar com medicação, a gente entrou com enriquecimento ambiental, com rotinas de exercício físico diário para ela. Ela trabalhou aí com o adestrador, a gente trabalhou o adestramento com a terapia medicamentosa em conjunto. E, graças a Deus, a cachorra ficou ótima. Claro que 1/3 do rabo só, mas ela nunca mais precisou usar colar elisabetano. Ela ainda está em tratamento, né? É uma cachorra que tem uma possibilidade de ter transtornos compulsivos. Pode ser que ela, se a gente não trata de uma forma correta também, ela deixa de comer a cauda e ela vai fazer outro tipo de comportamento, tá? Seja lamber uma pata, seja fazer outra coisa para aliviar uma tensão. Então, é uma cachorra que ela tá com medicação constante, por volta de uns 2 anos, tá? De medicação, e que provavelmente ela não vai sair da medicação, tá? E a tutora, ela totalmente ciente, e a cachorra tá num bem-estar ótimo hoje em dia. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre aquela imagem que eu tinha passado para vocês e que eu tinha pedido para vocês printarem, que é bem interessante. A compulsão, o transtorno compulsivo, a gente precisa entender aonde ele age no sistema nervoso central, o que ele faz no sistema nervoso central, para que a gente adicione ali a medicação, tá? Então tem tudo um porquê. Não é assim, vamos entrar com medicação e ok. Não, a gente vai entender aqui. Então, primeiro, o animal ele precisa gerar um estresse. E o que pode ser esse estresse? N coisas. Hoje em dia, todo mundo tem estresse, né? Quem não tem estresse hoje em dia? Então, o estresse ele pode ser desencadeado por uma dor. Então, por exemplo, nesse caso aí, na dor no rabo, né? Ela podia estar com dor no rabo e o fato dela estar com dor no rabo desencadeou um estresse, aonde ela foi lamber aquele rabo, foi morder aquele rabo, e o que acontece? Aos poucos, ela vai perceber que aquele movimento dela lamber o rabo, dela morder o rabo, aos poucos esse movimento vai liberar endorfinas no sistema nervoso central, no cérebro dessa cachorra, diminuindo a dor, então dá uma analgesia, mesmo que momentânea, e isso é importante a gente saber que é momentânea, e ela dá uma sensação de prazer a curto prazo, tá? E aí, automaticamente, faz com que, se a curto prazo, automaticamente deixa aquele cachorro com mais vontade nas próximas vezes de fazer esse mesmo comportamento, tá? Então, o estresse, ele pode ser desencadeado por dor, por ansiedade, e a ansiedade, ela é desencadeada por N coisas, né? Vou tentar ver aqui quais ansiedades aqui geralmente acontece. A ansiedade, o que ela pode... a falta de atividade, ela pode gerar uma ansiedade. Um confinamento pode gerar uma ansiedade. Punição pode gerar uma ansiedade, tá? Adestramento na forma punitiva pode gerar ansiedade, que pode fazer com que esse cachorro fique num estresse constante, tá? Cães que são depressivos também, aquele cachorro extremamente ocioso, não tem nada para fazer, ou então ele teve alguma coisa, desenvolveu alguma coisa na rotina dele que hoje ele não tá muito bem, então ele começa a ter alguns comportamentos compulsivos. Quais são esses comportamentos? Inúmeros também, tá? Lambedura de patas pode ser um comportamento compulsivo a longo prazo. Correr atrás do rabo pode ser um comportamento compulsivo a longo prazo, tá? Não é que todo correr atrás do rabo toda vez vai ser um comportamento compulsivo. Mas, a longo prazo, se a gente reforça esse comportamento, sem querer, a gente pode deixar esse cão numa compulsão,
tá? Caçar moscas, que a gente já tinha dito, perseguir sombras. Então, aquele cachorro que geralmente sai à noite, vê um farol, né? Vê um carro passando, tem uma luz, ele fica perseguindo sombras. Então, isso é um comportamento compulsivo. Morder o flanco é um comportamento compulsivo. E entre outras, tá? Depois eu vou falar aqui sobre um artigo também. Então, tudo isso faz com que esse cão ele tenha esse comportamento. O gato também, tá, gente? Eu tô falando de cão aqui, mas o gato, por exemplo, ele tem um comportamento, um transtorno do corpo compulsivo, que é o síndrome da pica. Tanto gato quanto cão. E quais são? Por que esse tipo de comportamento? É um comportamento compulsivo onde os cães e os gatos começam a comer coisas que não são digeríveis, coisas que não são alimentares, tá? Então pode ser uma garrafa, pode ser um fio, pode ser a caixa de areia, né? A areia da própria caixa do gato. Isso é um desvio de comportamento compulsivo e a gente precisa tratar com medicação, tá? Então tudo isso faz com que o sistema nervoso central comece a liberar endorfinas com uma sensação de prazer a curto prazo e muitas vezes a diminuição de dor, no caso de morder o flanco, mutilar a cauda, lamber a pata. Tudo isso gera uma analgesia a curto prazo que faz com que esse comportamento seja reforçado porque dá uma sensação de prazer, tá? E é aí que a medicação vai entrar. Por que é tão importante, Kátia? Se eu fizer um enriquecimento ambiental, uma atividade física, algo do tipo, vai melhorar? Gente, por mais que a gente consiga estabelecer uma rotina, ainda esse desvio vai acontecer. Como eu disse, é a curto prazo que essa liberação vai estar lá no sistema nervoso central. Se a gente, você pode levar o cachorro para praça para fazer um baita de um exercício físico, vai liberar bastante endorfina, tá? Mas a hora que essa endorfina, a serotonina principalmente, a dopamina, diminuir no organismo, ele vai voltar a mutilar a cauda, no caso, tá? Então, quando a gente entra com uma medicação, e a medicação ela precisa ser a longo prazo, não a curto prazo, por isso que eu coloquei uma enquete lá também, ela vai deixar o nível de endorfinas, de serotonina, aqui no caso, mais abundante no sistema nervoso central, a ponto do cérebro não ter aquela vontade de querer o fora, tá? Ele tá recebendo, ele não precisa fazer aquele tipo de desvio de comportamento para receber a serotonina aqui no caso, tá? Então é nessa hora que a medicação vai equilibrar aquele sistema nervoso central, aquele cérebro, tá? Mas não impede da gente estabelecer uma rotina de exercício físico com esse animal, estabelecer um enriquecimento mental, porque a rotina de exercício físico vai gastar fisicamente e a rotina de estímulo de enriquecimento ambiental vai gastar a parte mental, tá? Então a gente vai aliar tanto o gasto físico quanto o gasto mental desse animal, junto com a medicação. A partir daí, a gente vai ver que os comportamentos repetitivos, compulsivos vão diminuir e aí a tendência, não é que ele vai parar de uma hora para outra, mas esses comportamentos vão começar a diminuir e a ponto da gente começar a trabalhar tudo isso em conjunto, tá? Muito importante também, os tutores eles reforçam muito o comportamento sem saber. Então nossa, ó, ele voltou a fazer aquilo, ele começou a correr atrás do rabo, ele começou, vou dar aquele exemplo de lambedura de pata, né? Ele começou a lamber a pata, ó, eu não sei o que eu faço. Eu vou lá, eu pego um petisco, eu faço uma troca, eu dou um ossinho, eu mando ele parar, ele para, mas de repente ele percebe que eu não tô olhando e de repente ele vai lá e começa a lamber, e daí eu vou atrás dele e ele tá lambendo também. Então tudo isso faz com que ele fique muito mais interessado e ele é reforçado nesse tipo de comportamento, sem os tutores saberem, tá? Então
tudo isso deve ser falado, porque a mudança no comportamento do tutor também é fundamental para que o comportamento vá diminuindo também, vá cessando, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês um artigo muito interessante de comportamentos repetitivos. Entre eles colocaram aqui os comportamentos repetitivos que eles acabaram estudando, foi perseguir a cauda. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Vamos lá. Perseguir a cauda, então eu já tinha dito, né? Andar em círculos também eu já tinha dito. Perseguir reflexos de luz, mastigar a perna, lamber, né? A lambedura de pata, chupar o flanco, estalar o ar, rosnar ou morder a extremidade traseira. Então, isso aí, muitas vezes as pessoas acham que é um problema neurológico. Claro, gente, a gente precisa descartar, os veterinários comportamentalistas, eles procuram sempre o neurologista, procuram, no caso, se for um problema de pele, o dermatologista, um endócrino, né, um gastro, algo do tipo, para que a gente descarte problemas também, tá? Problemas clínicos. E aí se a gente uma vez descartar os problemas clínicos, a gente parte para os problemas comportamentais. Mas o rosnar ou morder a extremidade traseira, muitas vezes o tutor fala assim: meu cachorro é louco, meu cachorro é maluco. De repente, do nada, ele começa a olhar para trás, começa a rosnar, morder e começa a se atacar. E o pessoal, muitas vezes as pessoas acham que é um comportamento, um transtorno neurológico, um problema neurológico, meu cachorro tá louco. Muitas vezes, né, é um transtorno compulsivo e a gente precisa tratar, certo? Latidos compulsivos, os cachorros também latem compulsivamente, eles aprendem a latir compulsivamente e isso dá uma sensação de prazer para eles também. Então, muitas vezes, os latidos, eles são reforçados e viram processo compulsivo, tá? Então, a gente não pode esquecer isso também. E começam antes de 1 ano de idade, desencadeado por frustração, tédio ou estresse. Olha que importante, né, gente? Então, claro que a gente precisa ver que existem fatores de raça e genéticos também, que eu vou falar mais pra frente também. Mas, quando a gente pega um filhote que ele já começa a ter esse tipo de comportamento, opa, já é um alerta. Claro que a gente não vai entrar com medicação na hora, a gente não vai fazer, né, não vai dar, mas a gente precisa alertar os tutores para que a gente dê mais gastos físicos, energéticos aí, mentais para esse animal, para que esse comportamento aos poucos vai regredindo, tá? E não seja reforçado, porque esses comportamentos repetitivos, que são as estereotipias, elas podem virar para um processo compulsivo e que começa antes de 1 ano de idade, desencadeado por frustração, tédio ou estresse. Aquele exemplo da Yorkshire que eu encontro ela aqui na rua, frustração. Porque quando eu chego perto do tutor, porque assim, eu chego, converso com o tutor, as cachorras têm um pouquinho de medo, né? As Yorkshires têm um pouquinho de medo das minhas outras cachorras, mas a partir do momento que eu tô conversando com o tutor, ela já fica parada e ela começa a ter contato com as minhas cachorras. A partir do momento que ela não tem contato com as cachorras, pela frustração, ela começa a ter esse comportamento repetitivo de andar em círculos, tá? Tédio, que eu já tinha dito. Então, aquele cachorro que não tem nada pra fazer em casa. Gente, pelo amor de Deus, cachorro tem que ter atividade. Tem que ter atividade, dentro e fora de casa. Então, ele começa a lamber uma pata, não tem nada pra fazer. Começa a morder o flanco, não tem nada pra fazer. E isso vira um comportamento compulsivo. Ele começa a se mutilar, e aí a mutilação causa desconforto. Quando eu fico lambendo, dá uma aliviada, dá uma sensação de prazer, dá uma sensação de analgesia. Então, só que a curto prazo, e aí eu começo a criar um vício, tá? Vamos fazer uma analogia com
com viciados em cocaína, por exemplo. É a mesma coisa. O viciado em cocaína vai ter a cocaína, vai ter a sensação de prazer da cocaína, e aí, daqui 5, 10 minutos, eu não sei, né? Mas depois de um tempo, ele vai sentir necessidade de cheirar de novo, porque já acabou a sensação de prazer e eu quero mais. Meu organismo está pedindo mais. Meu cérebro está pedindo mais. E aí eu vou lá e acabo cheirando cocaína, por exemplo. Tá? É a mesma coisa. E com vício a gente precisa fazer da mesma forma. A gente precisa entrar com medicação para que o organismo, o cérebro, não sinta tanta necessidade em querer procurar por fora. Tá bom? Fatores que desencadeiam comportamentos repetitivos. Existe o fator da raça, o fator de exercícios, né? Aquele cão que é um cão único ou mais que um cão na família, ou aquele cão que é o primeiro cão daquele tutor ou não é o primeiro cão daquele tutor. Eles fizeram essas 4 comparações aqui, tá? Então, os fatores ambientais também é muito importante. Cães com maior hiperatividade e impulsividade tendem a ser cães com comportamentos compulsivos, tá? Cães agressivos, cães que desencadeiam estresse em algum momento, tá? E cães jovens ou idosos. Então, esses fatores ambientais também, eles são importantíssimos para aumentar ou não o comportamento repetitivo. E aqui ele dá um gráfico bem interessante, ele coloca várias raças aqui. Umas raças elas não tem nem aqui no Brasil, mas eu vou ranquear as 5 primeiras raças com maior probabilidade de desenvolver o comportamento repetitivo. A primeira raça é pastor alemão. Segunda raça, cão da crista chinesa. Terceira raça, corgi. Quarta raça, Spitz. E a quinta, Staffordshire. Eu colocaria até uma outra aqui, onde eu vejo muito. O Border Collie também é uma raça que tem muita tendência de ter comportamentos compulsivos. E os Bull Terriers. Os Bull Terriers, eles têm uma probabilidade de desenvolver comportamentos compulsivos muito grande. Então, quando a gente pega um Bull Terrier, por exemplo, já jovem, e que é muito comum ele começar a correr atrás da cauda, já é um sinal de alerta. A gente já precisa orientar aquele tutor que tudo isso pode acontecer e para que não aconteça, ele comece a intervir a partir de agora, né? Desencadeando aí, aumentando aí os recursos, tanto físicos quanto ambientais, tá? Mas ainda mais a galera que compra, mora em apartamento e mal tem tempo para a própria pessoa. Exatamente, Daniel. Muitas vezes as pessoas tiram os cães, né, colocam em lugares pequenos e não desenvolve, não tem uma rotina com esse animal. E aí esse animal é aquele caso, né? É aquele caso que não tem nada para fazer em casa, é uma ociosidade, ele desencadeia um estresse porque ele não tem absolutamente nada para fazer. É aquele cachorro que sai de casa desembestado porque nunca sabe quando que vai sair de novo. E tem uma tendência a desenvolver um aumento de cortisol muito grande, e isso desencadeia outros problemas também, que eu não vou citar aqui, né? Mas exatamente, tá? Então a gente precisa orientar muito esses tutores para que para a gente evitar ao máximo deles terem esses comportamentos compulsivos, tá? Então, assim, gente, dermatos da vida, por favor, bulldogs também. Sim, tem um monte aqui, tá, gente? Eu não vou listar todos aqui, mas eu só ranqueei aqui os que são os 5 maiores, as probabilidades. Claro que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, né? Então, eles têm uma casuística diferente da nossa, mas eu vejo hoje, com muita frequência,
Bulls Terriers e Border Collies com desenvolvimento de comportamentos compulsivos, tá bom? Cães que é o primeiro cão do tutor. Olha isso. A chance de desenvolver um comportamento compulsivo é 40%. Cães que não é o primeiro cão daquele tutor, né? Não é o tutor de primeira viagem, digamos assim, tá? Eu acho que fica mais fácil. Tutores de primeira viagem. Os cães dos tutores de primeira viagem, 40% de chance de desenvolver comportamentos compulsivos. Cães de tutor que não são de primeira viagem, 20% desenvolver comportamentos compulsivos. Muitas vezes eu vejo isso como aquele tutor, primeiro ele acha que é bonitinho, o cachorro corre atrás do rabo, começa a gravar, aí de repente ele começa a dar bronca, aí de repente ele tenta parar de alguma forma, né? Que ele cria mais ansiedade, começa a reforçar aquele comportamento. Eu posso ver desse jeito. Já um outro, o outro tutor, pode ser que ele tenha tido uma experiência, já tinha visto isso em algum lugar e não faz esse tipo de reforço, tá? E aí, os cães da família também. Cães que são únicos da família, são 40% também a chance de desenvolver o comportamento repetitivo. E quando tem mais que um cão, 20%. Ah, gente, só de falar das raças aqui, o pastor alemão, ele tem uma variação aqui de 50% a 70% a chance de desenvolver comportamentos repetitivos. Já o cão da crista chinesa, ele tem de 70% a 40% também de desenvolver comportamentos repetitivos. O corgi também, por volta de 70%. É tudo grande, tá? Os menores aqui, que não tem nem aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi, o Smooth Collie, ele tem 20% de chance de desenvolver comportamento compulsivo. Cães que têm exercícios diários, menos que 1 hora por dia, tá? Não é por semana, não é por mês, não é por domingo, não, é por dia. É menos de 1 hora, a chance dele desenvolver comportamentos compulsivos é de 60%. Acima de 1 hora, né, 1 a 2 horas e mais que 3 horas, né, ele não vai variar tanto aqui, já vai cair para uns 40%. Então, quão importante é a gente trabalhar com os fatores ambientais aliados com a medicação para a gente ter o sucesso terapêutico, tá? É muito importante isso e a gente precisa falar isso. Eu tô vendo que tem bastante adestrador aqui, imagino que vocês já tenham pego casos assim e que muitas vezes vocês podem ficar um pouco inseguros nesse sentido de: olha, eu não consigo lidar com essa situação e eu preciso que você chame um adestrador, um veterinário comportamentalista. A gente precisa, gente, tá? Vocês precisam de ajuda, a gente pode trabalhar em conjunto. Ninguém vai tirar cliente de ninguém aqui. O adestrador e o veterinário comportamentalista trabalham em conjunto. Então, vocês entendendo essa necessidade do comportamento compulsivo, quando a gente precisa entrar com a medicação, a gente consegue melhorar a vida daquele animal, tá? Então, não se sintam pressionados, não se sintam, acho assim que, nossa, eu tenho medo de falar que eu não consigo e não tá resolvendo, enfim, essas coisas, e ela procurar um outro profissional e me tirar do lugar, de forma alguma, tá? Tanto que muitas vezes eu falo, gente, eu falo pros tutores, durante a consulta, eu falo assim, olha, a gente vai trabalhar com toda a parte da medicação, mas você precisa de um adestrador para acompanhar você semanalmente aqui na sua casa, tá? Então, eu indico muito, tem muitos veterinários comportamentalistas que indicam, os meus mentorandos, os meus alunos também indicam. Então, a gente não vai tirar, a gente vai trabalhar em conjunto para a gente dar o sucesso terapêutico para aquele animal, porque aquele animal, ele está em sofrimento.
Antes de qualquer coisa do tutor chegar e falar que, ai, porque eu não aguento mais, porque isso, porque aquilo, não. A gente precisa entender que isso afeta o bem-estar daquele animal. Então é nisso que a gente precisa focar, tá? Então a gente precisa trabalhar em conjunto nesse caso. Tá ok, gente? Enfim, veterinários de plantão, não sei se vocês sabem, mas tem uma... Vamos lá, Daniel. Perfeito, e por vivência de que quando o cão está passando em consulta comportamental e medicação, ajuda muito no processo. O cão tem muito mais foco, presta mais atenção nos comandos, enfim. Exatamente, Daniel, porque a gente vai tirar ele de uma situação de estresse, algo do tipo, tá? A gente vai diminuir a ansiedade, a gente aumenta o foco, e aí melhora o seu trabalho, tá? Então, isso, o trabalho em conjunto é fundamental para a gente ter o sucesso para aquele animal que a gente está trabalhando, tá certo? Então, para de pensar que veterinário comportamentalista rouba consulta, né? Rouba o cachorro do adestrador, que o veterinário comportamentalista não sabe o que está falando. Eu fui adestradora por muitos anos e que muitas vezes no adestramento eu ainda não tinha essa vivência na veterinária comportamental. Eu via que muitos problemas comportamentais eu não conseguia ajudar, mas eu precisava a gente precisava entrar com uma medicação, tá? E é nisso que o veterinário comportamentalista vai fazer, tá? Claro que ele vai passar algumas orientações, vai passar um pouco os protocolos de trabalho, mas o foco dele é orientar e trabalhar da melhor forma possível, nesse caso com medicação, qual que é a medicação correta para aquele animal também, porque a gente tem no mercado inúmeras medicações e cada animal vai reagir de uma forma, tá? E nesse caso também, veterinários, o link da minha bio, lá na minha bio vai ter um link, se vocês estão super interessados aí em saber quais são os melhores medicamentos para transtornos compulsivos e outros transtornos comportamentais também, tem um curso inteirinho que chama Guia Prático de Psicofarmacologia e Terapêutica Aplicada, onde eu falo somente de terapia medicamentosa. E a terapia medicamentosa, ela vem tanto da parte alopática, né, que são os psicotrópicos, aí tem as terapias integrativas também, porque muitas vezes a gente não precisa necessariamente entrar com uma medicação alopática, a gente pode entrar com uma terapia integrativa, como floral, como homeopatia, nutracêuticos, feroromonioterapia e cannabis medicinal. Cannabis medicinal a gente tem ótimos resultados. Obrigada, Karina. Ótimo, opa! Fico feliz, né? A gente tem ótimos resultados com a cannabis medicinal para transtornos comportamentais, tá? É uma terapia nova no mercado, ela está em grande expansão e eu e os meus alunos a gente está tendo ótimos resultados com a cannabis medicinal também, tá? Além da floral, homeopatia, nutracêutico, feromenoterapia e também tem os psicotrópicos, que são os medicamentos alopáticos. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, vamos ver se vocês têm, senão eu vou encerrar, tá ok? Quem não assistiu a live inteirinha, ela vai ficar gravada por um tempo. Então, sugiro que agora que eu encerrar, vocês voltem para as pessoas que entraram agora, certo? Então é isso, gente. Agradeço aí a participação de todo mundo. Uma boa noite e até uma próxima. Até mais.